Olá! Estamos agora aqui com a nossa quinta aula para continuarmos a falar sobre a saga do povo negro no Brasil, a saga dos africanos e dos seus afrodescendentes no Brasil. E hoje vamos falar especificamente sobre o núcleo de resistência. Nós já falamos muito na quarta aula a respeito de como era feito essa trajetória para se chegar até os mucambos, até os quilombos, e para ali você conseguir a tão almejada liberdade. Agora vamos citar alguns quilombos históricos e alguns líderes que ficaram marcados na história do Brasil, na história do povo africano. Vamos falar imediatamente sobre a questão do quilombo e seus líderes históricos. Eu disse para vocês, na aula anterior, sobre as peripécias que eram realizadas para que você pudesse sair do seu cativeiro e chegar até a sua liberdade. Regiões de difícil acesso, regiões que pudesse impossibilitar que aquele que quisesse torná-lo escravo novamente chegasse. Entre eles, os famigerados capitães do mato. Uma dessas grandes regiões, na Serra da Barriga, vai despontar em 1603 aquele que é denominado, conhecido como o maior núcleo de liberdade do Brasil. O maior núcleo também de resistência do Brasil. Eu estou falando do Quilombo dos Palmares. Mas quando eu falo Palmares, eu não estou praticamente falando em alguma língua ou dialeto africano. Acontece que a região onde foi constituído este quilombo fazia parte de grandes plantações de palmeiras. E devido a essas grandes quantidades de palmeiras existentes nessas regiões, é que foi denominado, a priori, para aqueles que queriam chegar até a região, de Palmares. E Palmares teve realmente um espaço na história diferenciado. Eu não estou falando de um quilombo que agregou ali 300 pessoas, 700, 1.500. Palmares chegou a registrar cerca de 20 mil habitantes dentro do seu espaço. Vou repetir, 20 mil habitantes. Bom que se diga que entre também a questão dos afros, havia também a questão índia, que sofriam também com a perseguição dos pequenos proprietários de engenho que não tinha condição de comprar, obter o negro africano. O negro que era vindo principalmente das costas africanas. Então, grupos armados eram formados no Brasil, denominado de bandeirantes, que tinha como proposta a exclusão dentro das regiões, principalmente onde habitavam grandes núcleos de índios, para ali sequestrá-los e trazê-los para ser a mão de obra escrava dentro da monocultura canavieira. Esse tipo de situação e essa escravidão foi denominado como a escravidão vermelha. Índios que eram retirados dos seus espaços e que sofriam praticamente as mesmas torturas dos negros. Só que pela sua cultura, da forma como eles se colocavam, eles não aceitavam em forma alguma o trabalho extenuante como os escravos sofriam. Então, constantemente, esses índios fugiam para outras regiões, fugiam para voltar para o seu local. Foi por isso que muitos bandeirantes começam a utilizar um tipo de estratagema diferenciado. Eles saíam de São Vicente e iam para outras regiões
que muitas vezes levavam 3 a 4 meses de viagem para sequestrar esses índios daquelas regiões para trazê-lo para cá. Por que isso? Porque ele não conheceria a região aonde eles estavam trabalhando. Com isso, dificultando o trajeto e a proposta da sua fuga. Isso acontecia. Só que esses índios estavam, então, fora do seu habitat. Eles também acompanhavam grupos de africanos na fuga em busca da liberdade. Eles também acompanhavam em busca desses locais aonde eles pudessem vangloriar da liberdade e da cultura e os seus costumes. Então, professor Oscar, podemos dizer com certeza que dentro de Palmares havia também um grande grupo de índios que eram tratados como escravos? Sim, havia. Assim como havia também certos homens brancos. Ué, não entendi. Sim, principalmente aqueles que endividavam e eram maltratados e recebiam punições quase parecido com o que os índios negros recebiam. Que tinha muitas vezes as suas filhas sendo molestadas pelos próprios proprietários, então muitos deles acompanhavam alguma fuga e iam em direção de Palmares, e muitos deles conseguiram adentrar o espaço para poder fugir das artimanhas dos senhores engenhos. Mas eu acabei de falar alguma coisa que de repente mexeu um pouco com o nosso brio e um pouco com a nossa dignidade, né? Os senhores de engenhos, e isso foi praticamente rotina enquanto os escravos estiveram sob o seu domínio. E quando falo sobre o seu domínio, ele tinha o poder de vida e morte daquele escravo. Ele comprou, ele tem o documento, ele pagou o imposto de quando esse escravo entrou em solo brasileiro. Eu falei imposto, né? Sim, você pagar por cabeça, por pessoa, os impostos para poder levá-lo e comprá-lo para levar para as suas regiões. Então, além dele ser maltratado, ainda teriam que pagar os impostos. Então, você tem o direito consagrado em papel de vida e morte. E muitos fizeram isso. Alguns há relatórios que foram jogados até em caldeiras. Isso, fogo pegando, devido o escravo não suportar um trabalho dentro da caldeira que chegava a 70 graus, muitas vezes impiedosamente, ele era jogado dentro do fogo. As filhas, as meninas novas, as negras de 15, 17 anos, que fossem ainda novas, eram todas, muitas delas eram retiradas para ali, tomavam banho e depois ela tinha a obrigação de se deitar com o senhorzinho. Eram estupradas, violentadas, todas elas, todas que pudessem ter, mas isso é um assunto que eu irei falar para vocês melhores um pouco mais lá na frente. Mas já estou dando segmentos para você entender os motivos pelos quais não ficavam apenas na questão física, mas na questão moral também e a questão da dignidade. As índias, quando aqui os portugueses chegaram, foram violentadas, mas a cultura deles não aceitavam ser estuprada. Muitas dessas índias eram expurgadas do seu grupo e muitas delas, para não receber, não ter o filho, fruto da situação com o homem branco invasor, elas preferiam a morte. Usavam ervas, até mesmo introduzia troncos dentro da sua vagina, e algumas se atiravam de cima de penhasco e preferiam a morte. Isso acontecia devido à questão dos maus tratos. E quando essas pessoas vão para o quilombo dos Palmares, ali
praticamente 3 grupos antagônicos estavam lá. Uma pequena porção de homens brancos, uma pequena porção de índios e uma grande porção de negros de todas as etnias e dialetos que conseguiram chegar ao Palmares. E eu disse para vocês sobre a questão da liderança. A primeira grande liderança de Palmares veio com Ganga Zumba. Ganga Zumba. Sim, um líder mais do que ícone para os escravos. A mentalidade de Ganga Zumba era diferenciada. É bom que corra também, que podemos falar sobre a questão de como havia o relacionamento, porque você administrar um local onde havia poucas mulheres e uma grande quantidade de homens, há relatos que houve ali a poliandria. Eu poderia, de repente, estar falando algo que é desconhecido. Então, vamos lá. O homem que tem 2 a 3 relacionamentos é poligâmico. Isso serve para as mulheres? Não. A mulher que tem de 2 a 3 relacionamentos seria poliandra. Mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Para que pudesse ter um relacionamento sem que houvesse brigas entre os homens devido à pouca quantidade de mulheres, foi também colocado em pauta, e isso tem alguns relatos, que cada mulher teria 7 maridos, para que cada dia um tivesse sobre a responsabilidade. Mas em caso de vir surgir então uma gravidez, todos os 7 seriam responsáveis pelos cuidados. Isso tudo era administrado. Eles plantavam mandioca, feijão, milho, produziam suas próprias roças e negociavam os seus produtos com os pequenos comércios existentes próximos da região de Palmares. E essas pessoas, esses comerciantes, tinham um afeto, uma cordialidade comercial com os palmeirenses. Aquele que estava em Palmares, os negros de Palmares. Então, eles comercializavam isso, trocando os seus produtos por pólvora, armas, fumos e outro tipo de produto, aguardente, que pudesse ser consumido e de vital interesse para o quilombo. Então havia uma administração? Sim. Mas eu disse que Ganga Zumba ainda tinha uma certa ideia, uma certa proposta de fazer com que pudesse negociar a paz entre aqueles que tentavam de todas as formas destruir Palmares para recuperar todos os negros que lá estavam e levá-los novamente na condição de escravo para as grandes fazendas. Ganga Zumba chegou, inclusive, de conversar com alguns representantes em que estava próprio para se fazer e conduzir essa paz. Ele tinha em mente que chegou o momento de viver em paz e poder fazer um relacionamento mais amistoso com essas pessoas. Só que aí vai surgir o segundo líder e aquele mais carismático de todo, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares era sobrinho de Ganga Zumba. Aos 5 anos, Zumbi dos Palmares foi sequestrado por um grupo de bandeirantes e levado até uma comunidade e lá entregue para um padre, um cônego, para que pudessem criar e fazer com que aquele menino pudesse ser útil na paróquia. E esse menino de 5 anos cresceu em volta do conhecimento e com isso ele conheceu o latim. O latim que é a língua oficial, que era a língua oficial até então das igrejas. O padre realizava toda a parte cerimonial, cerca de 1h30, 2 horas, toda em latim. E quando falo latim, vou passar para vocês alguma coisa em latim para você entender mais ou menos, tá? Virtute plusquam auro. Eu estou falando em latim.
virtute busca auro. Isso está no brasão do estado de Mato Grosso, que foi criado pelo então bispo de Cuiabá, Francisco Tomás de Aquino Corrêa, quanto governador do estado de Mato Grosso, de 1918 a 1922. Ele criou o brasão de Mato Grosso e nós temos, então, a expressão virtute plusquam auro, a virtude mais do que pelo ouro. Nós temos nas bandeiras dos Inconfidentes Mineiros, libertas quas saramitame. Libertas quas saramitame. Eu estou falando liberdade ainda que tardia. Apenas coloquei para vocês duas expressões muito importantes na história, tanto de Mato Grosso como na história de Minas e dos Inconfidentes Mineiros, a expressão em latim. Pois é, aí Zumbi aprende também o latim. Zumbi era conhecedor de 3 a 4 idiomas. Ele falava do grupo, ele era do grupo Kibunda da África, ele falava o dialeto, falava em latim, falava português, ele era um negro ladino, que tinha essa virtude. E Zumbi dos Palmares, ao alcançar a idade de 15 anos, ele consegue fugir do monastério, consegue fugir da onde estava a sua paróquia e consegue, com êxito, voltar para Palmares. Ele lembrou dos caminhos que ele fazia quando criança. Ele conhecia toda a região que pudesse se chegar com mais tranquilidade ou com menos perigo até a sua própria localidade. Rever-se os seus irmãos, sentisse o gosto da liberdade e estar entre os seus. E isso aconteceu. O Zumbi retorna para o seu local. E ao chegar, ele foi então homenageado, ele foi então festejado. Aí sim que surge a expressão e o nome de Zumbi, que significa na língua africana aquele que voltou dos mortos. Porque eles acreditavam que aquele menino, sequestrado aos 5 anos de idade, teria morrido por ter caído nas mãos do homem branco. E como muito criança, não iria suportar, em hipótese alguma, os maus tratos. Mas ele sobreviveu e retornou. E recebeu, então, o título de Zumbi, aquele que volta dos mortos. Zumbi dos Palmares. Torna-se a maior liderança de Palmares. Com a morte de Ganga Zumba, ele assume, então, a liderança do Quilombo e começa, então, a fazer a resistência e não aceita nenhuma negociação de paz com aqueles antigos torturadores, porque para ele sabia que eles queriam apenas novamente colocá-lo na condição de escravo. E é que é pior, com todos os castigos que aqueles recuperados sofriam. E é justamente nesse momento que o Quilombo alcança o seu momento mais épico. Palmares sobrevive de 1603, então até 1694, quando um certo cidadão, um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, recebeu a incumbência de grandes nomes, de grandes senhores de engenhos, para recuperar os negros que ali haviam. Eram cerca de quase 20.000. Assim sendo, torna-se um trabalho interessante para Domingos Jorge Velho. E ele faz o quê? Organiza, então, seu exército e pede que 50% do território de Palmares fosse dele. E que ele iria cobrar por cada negro recuperado. Uma vez feito toda essa somatória, ele então vai sitiar Palmares em torno de 6 a 8 meses, fazendo com que houvesse uma outra barreira na frente das barreiras, principalmente de Palmares, para que pudesse um canhão ser levado até próximo à barreira de Palmares e ali, com força constante, Palmares não resistiu.
caiu então em 1694 por esse grupo de bandeirantes armados. Mas o líder conseguiu sobreviver, conseguiu fugir para novamente tentar reorganizar para vir salvar os seus que foram levados para os engenhos. Mas, traído por um dos seus irmãos devido à tortura da carne, ele foi novamente recoberto. Descoberto o seu esconderijo. Em 20 de novembro de 1695, ele foi encontrado, atirado, morto, e nesse momento, quando ele está completamente ferido e percebendo que poderia ser morto, ele vai até um penhasco e se atira para não ficar nas mãos daquele homem branco. Era o fim do maior líder da resistência negra, denominado Zumbi dos Palmares. Por isso, a partir dessa data, foi agora questionado em cerca de 23 estados, hoje está sinalizando positivo para o Dia da Resistência, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Salve Zumbi! A gente volta na próxima aula. Professor Oscar, valeu!